Em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Preocupados em minimizar os efeitos da Revolução Islâmica sobre as populações centro-asiáticas e conquistaram a importante via de acesso a mares quentes, o Oceano Índico, a União Soviética invadiu o Afeganistão para tentar manter o governo desse país amigável ao socialismo. De 1985 a 1989, Mikhail Gorbachev, dirigente soviético, retirou progressivamente suas tropas do país. Sem se render aos interesses do agressor, o Afeganistão foi destruído, restando para a União Soviética milhares de mortos e uma grande dívida financeira. Entre 1980 e 1978, houve a Guerra Irã-Iraque. A guerra foi um conflito armado entre o Irã e o Iraque. Sua principal causa foi a disputa entre o Estreito de Chatalarab, que constitui a fronteira entre os países. Pode-se destacar outros motivos, como a questão separatista dos curdos, o crescimento do islamismo xiita, o desejo do Iraque em recuperar as terras perdidas para o Irã em 1975. O Iraque foi o vencedor, mas a vitória veio acompanhada por uma enorme dívida externa. A Guerra do Golfo foi um conflito armado, tendo início em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait. O Kuwait é um país onde há muito petróleo. O Iraque tem interesse nessas terras. Além de ser um grande exportador de petróleo, o Kuwait o vendia por preços muito baixos, fazendo com que o comércio iraquiano perdesse seu consumidor. Referente a isso, os iraquianos fecharam o Golfo Pérsico, impedindo o processo de exportação de petróleo do Kuwait. Os Estados Unidos, sentindo-se prejudicados sem o seu exportador de petróleo, resolveram entrar na guerra ao lado do Kuwait. Os Estados Unidos invadiram o Iraque para tentar retirar as tropas do Kuwait. Durante a invasão, foi derramada uma grande quantidade de petróleo no Golfo. Contudo, os Estados Unidos conseguiram fazer com que o Iraque retirasse suas tropas do Kuwait e pôs um fim na guerra. Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque com a justificativa da suposta existência de armas químicas que poderiam ser usadas em ataques terroristas. Antes da invasão, a ONU tinha vistoriado o Iraque, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio de armas. Porém, os Estados Unidos decidiram continuar com a invasão, pois alegaram que iriam depor Saddam Hussein e iriam implantar a democracia no país. Depois da invasão, Saddam Hussein foi perseguido, preso e julgado à morte pelo Tribunal do Iraque por ter liderado a eliminação de 148 sítios no país do Zaire. Depois de quase 9 anos, os Estados Unidos abandonaram o Iraque por completo. Conflito na Síria. Em março de 2011, inicia um protesto chamado Primavera Árabe, que é dado esse nome para situações de países, provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. O clima de revolta se espalhou e a repressão se intensificou. Apoiadores da oposição pegaram em armas primeiro para defender a si mesmo e depois para expulsar forças de segurança da área onde viviam. Assad prometeu acabar com o que chamou de terrorismo por estrangeiro. Já morreram mais de 400 mil pessoas ou estão desaparecidas, e dessas 400 mil pessoas, mais de 20 mil são crianças. Do que se trata a guerra? É um conflito entre aquele a favor e contra o presidente. Os principais apoiadores do governo são a Rússia e o Irã, enquanto os Estados Unidos, a Turquia e a Arábia Saudita apoiam os rebeldes. Como o país tem sido afetado? 53% dos sírios foram obrigados a sair de suas casas. 5,6 milhões refugiados, 6,1 milhões desabrigados, 22 milhões de população pré-guerra. Para onde os sírios estão indo? Os 10 países que receberam pedido de asilo foram Grécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, França, Austrália, Hungria, Bulgária e Grécia. Refugiados sírios
registrados em países vizinhos foram Turquia, Líbano, Iraque, Egito, Jordânia e Norte da África. A guerra vai acabar algum dia? Não há qualquer sinal que o conflito chegará ao fim em breve, mas todos os lados envolvidos concordam que uma solução política é necessária. Programa nuclear do Irã. O Irã é o segundo maior país em área territorial e o primeiro em número de habitantes do Oriente Médio. A maior parte de sua população é de origem persa e islâmica. A maior força política do país é exercida por líderes religiosos. Contudo, esses líderes não são eleitos pelo povo e têm o direito de definir os comandantes das Forças Armadas e do Judiciário. Até meados de 2013, o Irã manteve a sua iniciativa de desenvolver o programa nuclear, correndo assim o risco de sofrer embargo econômico internacional, até mesmo de seu produto de exportação mais valioso, o petróleo. A União Europeia foi uma das grandes defensoras da iniciativa de promover esse embargo. O Irã, por sua vez, se declarou inimigo de Israel e também dos Estados Unidos. A tensão entre esses países teve origem na década de 1980, durante a Guerra Irã-Iraque, quando o governo estadunidense apoiou o Iraque.